Como já foi dito aqui no canal, X-Men Evolution teve 9 histórias em quadrinhos baseadas na animação. Alguns eventos aconteceram de forma semelhante e outros aconteceram de uma forma totalmente diferente do que foi mostrado nas animações. E hoje nós vamos falar de uma espécie de continuação do episódio Nas Asas do Anjo. Aquele episódio em que o mutante anjo, um dos mutantes originais nos quadrinhos, ele aparece. É justamente um episódio de Natal. E esse quadrinho funciona como uma espécie de continuação desse episódio e também introduz os Morlocks na história dos X-Men naquele universo do Evolution. Vamos comentar um pouco sobre isso depois da vinheta. Se você é novo aqui no canal, eu não posso deixar de pedir a você a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, porque isso é muito importante para que aí a gente entenda que vocês estão gostando do nosso conteúdo e, consequentemente, o YouTube divulgue o nosso vídeo para o maior número de pessoas possível. Então, se inscreva, deixe o like, comente e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. O Anjo, ou o Warren, e não me peçam para falar sobre o nome dele, porque embora eu tenha feito o curso de inglês, eu nunca soube pronunciar esse sobrenome dele. Então vamos falar dele de Warren. O Warren é um dos X-Men originais nos quadrinhos, né? Junto com a Jean Grey, o Homem de Gelo, o Ciclope e o Fera. Acontece é que simplesmente ele só aparece nos episódios Nas Asas do Anjo, que é o seu episódio introdutório, inclusive o Magneto tenta recrutá-lo à força e é então que a Vampira e o Ciclope defendem ele, como também no episódio Trancafiado, em que finalmente nós vemos a equipe original dos X-Men, pelo menos nos quadrinhos, isso foi feito uma homenagem, em ação em campo de batalha. Entretanto, nos quadrinhos baseados em X-Men Evolution, tem um quadrinho específico em que o Anjo ele simplesmente é capturado pelos Morlocks. Os Morlocks são aqueles mutantes que vivem nos esgotos porque justamente a sua mutação alterou tanto a sua aparência física que eles não podem simplesmente se passar por humanos normais. Então eles tiveram que ficar segregados de forma compulsória justamente pela sua aparência física. Tudo parecia bem, os X-Men estavam acompanhando um jogo de futebol da Jean Grey e é aí que a Jean Grey recebe um pedido de socorro de um mutante que ela nunca havia conhecido. E é então que o professor Xavier, com auxílio telepático, consegue desvendar esse pedido de socorro e a Vampira e o Ciclope dizem que já encontraram o Anjo e enfrentaram o Magneto. Acontece que simplesmente os Morlocks, liderados pela Calisto, sequestraram ele por justamente considerá-lo, por ele ter asas expostas, considerar a natureza mutante dele ser impossível de ser escondida na cabeça da Calisto e dos seus seguidores, os Morlocks. E é então que os X-Men são incumbidos de libertar o Anjo. E é aí que simplesmente os X-Men vão para os esgotos e encontram os Morlocks. E os grandes destaques dessa HQ é simplesmente a consolidação do Ciclope enquanto líder da equipe em batalha, e também destaque para a Tempestade, que abordou a claustrofobia dela, e também quando ela confronta a Calisto e outros adversários, fazendo uma referência clara nos quadrinhos quando a Tempestade lutou contra a Calisto e se tornou a líder dos Morlocks. Toda a equipe principal, à exceção do Wolverine, vai para os esgotos atrás do Anjo e a Jean consegue simplesmente reconhecer o Anjo graças ao auxílio telepático do professor Xavier e ele se apresenta a ela, porque ele estava sendo mantido sob controle por uma mutante que tinha esse poder de neutralizar psiquicamente outros seres. Mas é aí que a Tempestade neutraliza ela e neutraliza Calisto também. Vale ressaltar que o Noturno disse
que os Morlocks seriam muito bem-vindos no Instituto Xavier. Entretanto, a Callisto se recusa a ficar no Instituto Xavier porque ela sabe que além dos Morlocks existem outros mutantes que seriam perseguidos. E de fato foi. Até o próprio Spike na animação ele chegou a ser perseguido e depois se tornou um dos protetores dos Morlocks. Um destaque muito importante nessa HQ é que quando ela foi lançada, os Morlocks não tinham sido apresentados a princípio na animação. Então, até a Callisto está com um visual diferente, está com cabelo roxo, está com muitas cicatrizes no rosto, e os mutantes que aparecem lá não são os mesmos que aparecem em X-Men Evolution. Por exemplo, o famoso Caliban. Depois dessa batalha de conflito com os Morlocks, a Jean consegue libertar o anjo e leva ele para o Instituto. E é então que fazem convite para o anjo participar do Instituto Xavier. Ele também recusa porque ele tem outros afazeres, mas ele fica encantado com a Jean Grey. E aí, nesse momento, é feita uma clara referência que antes da Jean se consolidar como a namorada do Ciclope nos quadrinhos, o anjo também tinha interesse nela, né? Mas aí ela acabou ficando com o Ciclope. Mas aí nesse quadrinho fez essa referência, o Ciclope com ciúmes, e são esses os destaques. Aí vocês perguntam, por que só a Jean conseguiu captar essa mensagem de socorro do Warren? Provavelmente pelo nível de telepatia da Jean. Como a telepatia dela era muito descontrolada, ela absorvia muitas informações e de alguma forma ela acabou captando esse pedido de socorro, superando, quem sabe, até mesmo o alcance telepático do professor Xavier. Mas é isso, basicamente aconteceu dessa forma. Tem outros quadrinhos abordando o universo de X-Men Evolution. As tramas não são muito bem desenvolvidas porque são muito pequenas, mas de fato a Marvel endossou com esses quadrinhos que no multiverso lá delas existe esse universo dos X-Men Evolution. E aí fica a minha pergunta, será que veremos talvez um dia, quem sabe, uma quinta temporada adaptada em quadrinhos dos X-Men Evolution? Seria uma forma de acalentar os fãs dessa animação e também mostrar o desenvolvimento dos X-Men. Se você quer saber mais sobre os quadrinhos de X-Men Evolution, não deixa de comentar aqui embaixo, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar. Eu espero que você fique bem e até a próxima.